querido, tá? Nós vamos meditar nessa noite, continuar meditando no Salmo 51. A gente começou a meditar pela manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51 para acompanhar aquilo que a gente vai estudar. Mas enquanto isso, eu queria fazer um convite aqui, não é? Está aí o povo da orquestra que vai sentar lá, mas eu vou falar com vocês. Vocês sentem ali que eu já vou falar já com vocês, né? É o seguinte, marca aí na sua agenda, dia 19 de agosto, tá? Dia 19 de agosto, eu queria convidar você para estar aqui no culto das 11 horas da manhã. É uma data muito especial para mim, tá? No dia 20 de agosto eu completo 30 anos de ministério nesta igreja, tá? E no dia 19, que é o domingo, não é? Eu quero comemorar esses 30 anos com vocês aqui, tá? Então eu queria contar com a sua presença no dia 19 de agosto, às 11 horas da manhã, nesse culto especial. E eu não sei como é que você vai se virar, Paulo Davi, tá? Porque eu quero todo esse povo da orquestra, mais as outras, tudo junto. Não sei como é que você vai se virar, onde vai colocar. A gente arruma uns penduricários assim, não é? Quantos são ao todo nas orquestras? 150. Então eu quero eles todos, tá? Você se vira aí, tá? Então eu quero ver esse povo todo aqui, não é? Para a gente estar junto, celebrando, adorando a Deus. E para mim é uma data muito significativa, muito especial. E eu queria também dizer para você que naquela ocasião é o período em que os pastores todos da igreja colocam o seu cargo à disposição para renovação ou não do seu mandato por 3 anos. E como a gente vai comemorando 30 anos, para mim essa é uma data muito significativa. Eu estou pedindo discernimento, orando a Deus, e a sua presença aqui naquele culto das 11 horas, e aquilo que ia acontecer naquela assembleia vai ser resposta de Deus para uma série de questionamentos da minha alma. Então eu queria contar com a sua presença aqui no próximo dia 19 de agosto, tá? Posso contar com você? Eu não ouvi. Quem é membro aqui da igreja? Levanta a mão, tá? Posso contar com você? Amém. Quero ver dia 19. Põe na sua agenda. Marca 2 horas antes para você acordar a tempo, não é? Para estar aqui e poder participar com a gente. Vai ser uma festa muito gostosa, de louvor, de adoração a Deus. E eu queria contar com a sua presença também nesse momento. Salmo 51. Nós temos estudado aqueles salmos que tem no seu título, né? Salmos de Davi, que tem no seu título fatos históricos relatados. E nós temos já feito isso com algumas semanas, não é? E é interessante que desde que Saul está perseguindo Davi, até o Salmo 51, Davi vai escrever uma série de salmos, mas cujo título só tem Salmo de Davi, e ele não coloca esses dados históricos. E eu tenho para mim que Davi só colocou esses dados históricos, o quando ele escreveu, o porquê ele escreveu, naqueles dias de grande aflição da alma de Davi. Nos salmos anteriores, Davi estava vivendo uma aflição que tinha a ver com problemas, com batalhas, com perseguição. Mas no Salmo 51, ele está falando de outro tipo de perigo. Ele está falando do maior de todos os perigos que o ser humano pode enfrentar. É não ser capaz de ver-se como Deus o vê. E esse salmo vai acontecer, vai ser escrito depois de uma sequência de vitórias na vida de Davi. Ele se torna rei de todo Israel, ele consolida todo o território, ele entra num tempo de prosperidade, mas nesse tempo de prosperidade ele se torna tremendamente orgulhoso e complacente consigo mesmo. E aí começa um tempo de derrota espiritual na vida de Davi. Esse salmo foi escrito, e o contexto dele se encontra em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, quando Davi
comete o pecado de adultério. E esse pecado, ele demonstra a atitude da alma de Davi. Ele está no período em que os reis saem à guerra, o seu exército está em batalha, e ele está descansando em casa. Ele só vai aparecer na hora da vitória, para receber os louros da vitória. E lá no palácio, ele vê uma mulher tomando banho, uma mulher muito bonita tomando banho, e deseja aquela mulher. E os seus serviçais dizem para ele diz, vai buscar essa mulher, gostei dela, vai buscar essa mulher. E os seus serviçais dizem para ele assim, olha, presta atenção em quem é essa mulher. O avô dela é o seu conselheiro, ministro aqui do reino. O pai dela é capitão da sua guarda pessoal, dos chamados 30 valentes de Davi. O marido dela é um dos soldados da sua guarda pessoal, os 30 valentes de Davi. E Davi não dá a mínima para isso. Manda chamar aquela mulher, dorme com ela, essa mulher engravida, ele monta uma farsa para enganar o marido dela, chama o marido da guerra para ele dormir em casa, e ele não vai dormir em casa, porque ele diz assim, como eu posso dormir na minha casa quando os meus companheiros de batalha estão colocando a sua vida em risco no fronte? E ele fica indignado, porque ele não consegue o seu intento, ele escreve uma carta, e nessa carta ele pede ao general que está comandando os exércitos no lugar dele, e pede o seguinte, coloca Urias, o marido dessa mulher, na frente de batalha mais perigosa, e dá um jeito para ele morrer pelas mãos do inimigo. Sela a carta e dá na mão de Urias para entregar a sua sentença de morte, sem ele saber o que estava escrito, para o general, como se fosse uma mensagem urgente do exército. Urias morre, ele se casa com Betsabá, que era a esposa dele, grávida de Davi, e quando está tudo arrumado e parece que ele conseguiu dar a volta por cima, vem um profeta, o profeta Natã, e o confronta, e conta uma história para Davi. Diz assim, olha, tinha um homem muito poderoso, muito rico, que era dono de muitas ovelhas, mas ele era uma pessoa muito má, muito insensível, porque ele manda pegar a ovelhinha de um serviçal dele, que era a única ovelha, não era a ovelha para corte, era a ovelha de estimação, aquela que ele criava dentro da sua casa, que dormia com ela na cama. E ele manda preparar o jantar com essa ovelha, e come essa ovelha no jantar. E quando Davi escuta aquilo, como ele tinha sido pastor de ovelhas, ele pôde entender a gravidade de tudo isso, e ele então fica irado, diz assim, esse homem é muito mau, esse homem é digno de morte. Mas como eu não posso dar uma sentença de morte por ele ter matado uma ovelha, eu vou mandar ele restituir 4 vezes mais. E aí Natã olha para ele e diz assim, Davi, você é esse homem. E começa a mostrar os pecados de Davi. Aquilo que toda a corte sabia, mas ninguém tinha coragem de falar, porque aquele agora é um rei todo-poderoso, orgulhoso, que se achava no direito de determinar a vida e a morte das pessoas. E foi nesse contexto de confrontação que Deus quebranta o coração de Davi. E aí ele vai escrever no título desse salmo, que esse salmo foi escrito depois que ele se arrepende dos seus pecados. E Deus começa a tratar a sua vida pela confrontação de Natã. Hoje pela manhã nós começamos a estudar esse salmo e começamos a aprender quais são os passos que uma pessoa precisa dar para que os seus pecados possam ser perdoados. E olhamos o primeiro passo.
O primeiro passo que nós estudamos era reconhecer quem somos diante de Deus. E a ênfase do que a gente colocou é que nós não somos o que a gente faz, o que a gente realiza nessa vida, nós somos aquilo que Deus vê em nós. E se nós não somos capazes de enxergar o que Deus está vendo em nós, nós não vamos valorizar o significado do perdão. Porque o perdão não é um ato litúrgico, não é efeito de uma prática litúrgica. Eu até disse que encontrei uma pessoa dias atrás que me disse assim: pastor, eu orei antes pedindo perdão porque eu ia fazer tal coisa e fiz. Eu falei: você acha que funciona esse tipo de oração? Não é? Porque às vezes a gente não entende o significado do que é perdão de Deus na nossa vida. E eu queria continuar esse estudo e queria olhar nessa noite para um segundo passo, que é o clamor pela misericórdia. É exatamente isso que vai acontecer na vida de Davi. Quando Deus revela para Davi o que ele está vendo no coração dele, se torna uma coisa tão séria, mas tão séria, porque ele começa a perceber quem ele é aos olhos de Deus, quem ele era aos olhos de Deus, e as consequências do seu pecado. Isso fez com que ele entendesse que a única esperança para ele era a misericórdia de Deus na sua vida. Eu acho que às vezes a gente não entende isso, é que o pecado é uma doença mortal. O pecado, ele gera desgraça. O pecado não é alguma coisa que eu consigo contornar com a minha inteligência ou com a minha habilidade. Ele tem efeitos na minha vida interior, tem efeitos nas pessoas que estão à minha volta, tem efeitos. Machuca, dói, sangra. E a Bíblia diz que o pecado tem uma consequência, o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente não entende quão sério é o meu pecado, e por isso a gente brinca com o pecado, como se fosse uma coisa corriqueira. Mas naquele dia, quando Natã o confrontou no meio da corte toda, você pode imaginar a vergonha? A Bíblia ensinava, o Velho Testamento ensinava que alguém que fosse pego em adultério, em flagrante de adultério, devia ser apedrejado no meio do povo. E chega o profeta e diz assim: escuta aqui, você é esse cara de pau sem vergonha, que não apenas traiu a sua família, traiu a amizade dos seus amigos mais íntimos, o vovô, o papai e o marido, e ainda se tornou assassino. Por quê? Porque você acha que é alguém tão forte, tão poderoso assim, porque é rei? Você é só um homem diante do Deus Todo-Poderoso. E quando Davi começa a entender isso, e ele começa a perceber que ele vai prestar contas a Deus, ele grita, no Salmo 51, verso 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E ele grita por misericórdia, porque ele sabe que o perdão de Deus não pode ser comprado. Não pode ser comprado com as oferendas, não pode ser comprado com os dízimos, não pode ser comprado com os animais que eram colocados como sacrifício no altar. Por isso ele vai escrever no verso 17 que a única coisa que funciona é um coração quebrantado e contrito diante de Deus. E então ele grita por compaixão de Deus: Senhor, pela tua misericórdia. Essa é uma palavra fortíssima. Misericórdia é o ato de Deus, né, não nos dá o que a gente merece. Isso é misericórdia. É quando Deus segura a mão da justiça sobre nós. Ele está pedindo misericórdia.
Ele está pedindo graça, pelo teu amor. Graça é aquilo que Deus nos dá quando a gente não merece. E perdão é misericórdia e graça ao mesmo tempo. Ele não nos dá o que a gente merece, que é a condenação, mas Ele ainda derrama o amor dEle sobre a nossa vida para promover restauração. E por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E aqui a palavra compaixão vai significar identidade, de sentir o que está acontecendo com a gente e sofrer junto com a gente. O que Davi está dizendo tem a ver com a obra de Jesus de começo a fim. Sabe por que Jesus veio a esse mundo? Porque um dia a Trindade divina estava olhando do céu e viu eu e você e todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, com uma sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte. E Deus teve misericórdia. Ele disse: eu não quero dar essa condenação. E aqui não está falando de morte física, está falando de morte eterna e espiritual. Eu quero agir com misericórdia. E quero mais, eu quero restaurar com essas pessoas, eu e você, a comunhão. E quero trazê-los de novo para perto de mim. E isso é graça. E sabe por que Deus fez isso? Porque Ele sentiu compaixão. Ele amou-nos e se identificou com a gente. Eu não sei como é que é você, né? Mas eu vou contar um caso estranho para você. Eu não tenho problema de ver sangue. Eu já assisti cirurgias da minha esposa, já vi um monte de coisas, já participei de coisas ali lá com os médicos cortando, costurando. Mas um dia eu fui levar Michel, pequenininho, que tinha feito um corte no dedo, né, no pronto-socorro para dar um ponto. E o médico, que era meu amigo, né, um pediatra, falou assim: você aguenta ver sangue? Eu falei: aguento, não tem problema. E aí ele falou: então segura ele. Eu falei: pode deixar. Segurei. E lá ele começa a lavar a ferida, colocar lá as injeçõezinhas lá do anestésico, começa a sangrar mais. E ele pega aquela agulha, você já viu aquela agulha? Aí começa a furar e passar, e aquilo começou a me fazer mal. Eu comecei a suar frio, e suar frio. Aí passou uma enfermeira, eu disse: vem cá, moça, vem cá. Ela disse: que foi? Segura aqui ele, senão eu vou cair. E saí correndo. Sabe por quê? Porque naquela hora eu senti compaixão. Era como se estivesse furando o meu dedo. Eu me identifiquei. O que Davi está dizendo é: Senhor, olha para mim, não como eu mereço, porque eu sou pecador, mas com compaixão, misericórdia e amor. E essa é uma coisa interessante, porque eu só vou conseguir o perdão na minha vida se eu entender que o perdão de Deus é um ato de misericórdia, de compaixão e de amor, e que essa é a única maneira, que não existe outra maneira dos meus pecados serem perdoados e da consequência eterna do pecado sobre a minha vida ser extinta por Jesus Cristo, que morreu na cruz como meu Salvador pessoal. Enquanto eu acho que eu sei lidar com o meu pecado, que eu sei resolver os problemas, que eu dou um jeitinho aqui, que eu dou um jeitinho ali, não há perdão de Deus na minha vida. Mas quando eu entendo que a única esperança que existe para mim é a intervenção de Deus, a porta de Deus, da sua graça, misericórdia e compaixão se abre para mim. E aí então Davi começa a pedir algumas coisas que tem a ver com esse clamor de misericórdia. Ele vai dizer nos versículos 2 e 7, ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Eu acho que naquela hora, Davi se sentiu como alguém tão sujo, mas tão sujo, que não adiantava só tomar banho, tem que
que ser alvejado. Eu me lembro dos tempos antigos que a gente alvejava a roupa, não é? Eu me lembro lá no passado, faz muitos anos, você não vai lembrar disso, tem muita gente que não é dessa época, mas a gente botava a roupa para quarar. Você lembra que tem gente dessa época aqui? Levanta a mão. Tá velho, hein? Quarar a roupa, olha só, né? Você lembra? Deixava de molho, aquele negócio todo, depois colocava no sol, não é isso? Para quarar, depois terminava de lavar, não era assim mesmo? O que Davi está dizendo é o seguinte: olha, Deus, não adianta dar uma limpezinha não, tem que quarar tudo, está ruim demais, está feio aqui. E sabe, é interessante porque esse sentimento de limpeza, de necessidade de limpeza, tem a ver com a culpa. A culpa é uma mancha que não sai, e a culpa nos faz adoecer. Tem muita gente doente por causa de culpa, dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, quer na vida pessoal, quer na vida familiar, quer na vida até financeira. Eu me lembro de uma pessoa que ficou doente, uma depressão profunda, quase morreu, porque se perdeu já na velhice nos seus negócios e perdeu todo o dinheiro que ele tinha reservado para sustentar a sua velhice. Sabe, culpa é um negócio complicado. E Davi está dizendo: olha, eu estou tão sujo que eu não consigo lidar com a minha culpa. Mas o interessante é que até aquele momento ele estava tentando lidar com a culpa, ele estava tentando se enganar de que ele era suficientemente sábio para lidar com os problemas, mas enquanto a família dele estava sendo destruída. E quando a gente vai lendo o restante da história, em 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15 em diante, você vai ver a família de Davi entrando numa confusão tremenda, por causa daquilo que ele tinha feito. E ele está lidando com a culpa. E ele diz assim, verso 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele está dizendo: está doendo, minha vida está marcada pela culpa, eu estou ficando doente. Porque o pecado adoece a gente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Eu conheço tanta gente marcada pelas dores da sua alma. Eu me lembro de um homem que visitei uma vez, que tinha cometido um assassinato. E eu estava trabalhando com essa pessoa, apresentando Jesus. E é muito interessante isso, porque ele fala aqui: Davi, me livra da culpa dos crimes de sangue, não é? E ele disse assim: pastor, para mim não tem mais jeito. Eu falei: por que não tem mais jeito? Porque eu matei uma pessoa. E eu disse: mas eu não consegui entender o que você quer dizer. Ele disse assim: para aquilo que eu fiz, não tem chance de conserto. A pessoa morreu. E sabe, aquilo estava na cabeça daquele homem que estava numa cadeia o tempo todo. Então, para apaziguar a sua culpa, ele tinha que ser mais mal ainda, para se convencer que tinha alguma outra coisa para ele, porque não tinha mais nada com ele, Deus, porque não tinha esperança. É interessante que Davi era um ungido de Deus, se apresentava no templo, oferecia os sacrifícios, mas ele está dizendo aqui: eu sei como está a minha alma, porque eu trago dentro de mim a culpa do sangue de Urias nas minhas mãos. Mas não é só a culpa de crimes de sangue. Eu já encontrei tanta gente sofrendo por tantas coisas que aconteceram,
e sentimentos profundos dos seus erros que acompanham a sua vida. E que precisam de uma intervenção milagrosa de Deus, porque senão não tem jeito. E perdão é exatamente isso, uma intervenção milagrosa de Deus sobre aquilo que parece não ter mais nenhum jeito. Por isso então nessa hora que ele é confrontado por Natã, e ele escreve o Salmo 51, ele está dizendo: a única esperança que existe para mim é se o Senhor me lavar. A única esperança que sobra para mim é se o Senhor limpar a mancha da culpa que eu carrego dentro de mim. A única esperança que existe para mim é se o Senhor colocar de novo uma alegria verdadeira, um júbilo verdadeiro nesses ossos ou no meu corpo que está doente por causa da culpa. Quando eu olho para esse texto, eu volto a ver no Novo Testamento que Jesus nos ensinou. Só Jesus pode nos lavar e fazer cessar a acusação até de Satanás contra a gente, quanto mais da nossa própria consciência. Por isso o perdão de Jesus na nossa vida é um milagre restaurador. E essa é a figura que está aqui nesse texto. Ele pega a figura do hisopo. O hisopo era uma planta, não é? Que a ponta dela absorvia líquido, e o sacerdote usava a ponta dessa vara que tinha essa capacidade de absorver líquido, molhava no sangue do animal que era imolado no altar e aspergia gotas de sangue e dizia: você está limpo. E ele está dizendo: olha, Senhor, eu já passei por essa experiência várias vezes, mas eu não estou limpo não. E isso fazia parte de uma cerimônia de limpeza de purificação de um leproso. Lepra naquele tempo era uma doença mortal que precisava ser purificada pelo sacerdote. E isso era uma coisa urgente. E ele está dizendo: sabe, Senhor, não adiantou lá o ritual, eu preciso de uma intervenção milagrosa do Senhor na minha vida. Perdão é isso, uma intervenção milagrosa de Jesus na nossa vida. Ele usa algumas outras palavras que são importantes. Ele diz assim no verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A palavra apagar significa que ele tinha que retirar do livro de Deus essa anotação. É uma figura de linguagem. E essa ideia de esconder o rosto tem a ver com fechar os olhos ou virar o rosto para o outro lado. E a ideia é: retira, Senhor, da tua frente o meu pecado, porque o Senhor é justo, e se o Senhor continuar olhando o meu pecado diante dos teus olhos, a tua justiça vai cair sobre mim e não tem qualquer esperança. Por isso eu preciso de um milagre que o Senhor apague, que o Senhor vire o rosto de lado e que o Senhor devolva outra vez a vida, a esperança, a alegria. Eu preciso de misericórdia, de amor e de compaixão. Verso 11, ele coloca uma coisa que tem muito a ver com a sua história. Ele diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está lembrando de Saul. Você lembra o que aconteceu com Saul? A gente já estudou a história. Saul era rei de Israel e ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer. E porque ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer, Deus retirou dele a unção.
e mandou Samuel derramar o óleo da unção sobre Davi. E aí nessa hora, Davi está dizendo: Senhor, por muito menos Saul perdeu a unção. Por muito menos Saul perdeu a unção. O que o Senhor vai fazer comigo? E aí ele faz uma oração: Senhor, não retires de mim a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. É interessante porque a Bíblia vai mostrar para a gente no Novo Testamento como é que funciona esse negócio de retirar a unção. Você sabia que tem isso no Novo Testamento? A Bíblia vai dizer para a gente que quando a gente fala do pecado, né? Deus está vendo o pecado na vida de alguém, e essa pessoa não é capaz de enxergar as consequências do pecado, então que a igreja deve tomar algumas providências. A primeira providência é o irmão que está vendo aquele pecado, ele tem que ir lá e conversar com essa pessoa. Dizer: querido irmão, toma cuidado, porque a rota que você está seguindo é perigosa demais. Toma cuidado, porque pecado tem gosto de pecado, tem cheiro de pecado e tem consequência de pecado. E a Bíblia diz assim: olha, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: se não ouvir, você pega mais uma testemunha ou duas testemunhas, volta lá e diz: olha, meu irmão, você continua desse jeito, tua vida está enrolada, tem problemas. Se você continuar desse jeito, você não está enxergando as consequências do seu pecado. Você está quebrando a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus. A Bíblia diz assim: olha, se ele ouvir vocês, você ganhou teu irmão. Mas se ele não te ouvir, você leva o assunto para a igreja. E lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz o que a igreja tem que fazer. E olha que coisa tremenda está escrito em 1 Coríntios 5. Aquele que não quer ouvir os toques de Deus, seja no palado da alma, seja através da repreensão, quer seja das pessoas, dos irmãos, das células ou da própria igreja, Paulo diz assim: olha, vocês agora vão retirá-lo da comunhão da igreja. E sabe, retirar da comunhão da igreja não é simplesmente excluir do hall de membros, tirar de uma lista. E aí, olha só o que vem lá: que seja entregue a Satanás para destruição da sua carne, para que haja arrependimento e volte antes do dia do Senhor Jesus. É disso que Davi está falando. Quando Deus retira a sua unção, toda a cobertura da graça de Deus que está sobre a nossa vida vai embora. E você está à mercê da sua carne, você está sozinho e está debaixo agora do açoite do diabo. E Davi entendia muito bem isso. Sabe por quê? Porque pecado é coisa séria, não é brincadeira não. É isso que a Bíblia está ensinando. Se não houver uma intervenção milagrosa de Deus para perdão, mas que gere transformação na nossa vida, mudança de vida, não dá para a gente permanecer na presença do Senhor, porque Deus é santo. Ainda que Ele seja amoroso, misericordioso, cheio de compaixão, Ele não pode aviltar a sua santidade. Eu tenho ficado tão triste por ver algumas coisas acontecerem, de gente que está vivendo exatamente isso que eu estou falando.
que não se convertem, que não mudam, que não aceitam, que às vezes até sabem versículos de cor, mas não vivem a palavra de Deus, porque estão brincando com o pecado na sua vida, até a hora que Deus retira a unção. É interessante que lá no livro de Ezequiel, a cena de Deus retirar a unção de sobre toda a nação de Israel, fica visível. E lá, se eu não me engano, capítulo 10 ou 11, eu não me lembro bem, de Ezequiel, tem uma visão, onde Ezequiel vê o Espírito do Senhor se retirando do templo, e vai embora. E é muito interessante, porque quando vem a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, as pessoas correram para dentro do templo, se trancaram dentro do templo, porque diziam assim: aqui ninguém, nenhum gentio impuro vai entrar, porque o Espírito do Senhor vai fulminar. Mas Ezequiel vai dizer para a gente: não vai mais, porque o Senhor retirou o seu Espírito daqui e foi embora. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está orando assim: Senhor, não retira de mim essa unção, não retira de mim, não me expulses da tua presença. Verso 8 diz assim: ouvi júbilo e alegria, faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, que os ossos que esmagaste exultarão. E aqui para mim, ele está falando não apenas daquilo que está na sua alma, mas da restauração dele na sociedade e da vergonha do escândalo. Porque aquilo que se era fofoca nos bastidores da corte, agora estava publicado no jornal. Eu costumo dizer o seguinte: olha, tem muito cabra safado nesse mundo. Agora, se você conhece Jesus, não seja um cabra safado não, porque Deus vai publicar o teu pecado no jornal. Sabe por quê? Porque Ele ainda te ama e quer ver a tua restauração. Pode ser que alguém consiga esconder, mas se você conhece a Deus, você não vai conseguir esconder não, porque Deus vai transformar tudo que está em oculto em claro, para todo mundo ver. Porque faz parte do amor de Deus trabalhar a nossa vida. Quando eu olhei para esse texto, eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre a misericórdia de Deus, sobre esse clamor da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que precisamos no perdão, ela afeta o mundo espiritual, o juízo de Deus e a acusação de Satanás. O clamor pela misericórdia de Deus afeta o nosso mundo interior. Ele nos cura da culpa, renova a unção e nos dá uma nova missão. Mas ela afeta o nosso mundo exterior, porque Ele nos restaura diante das pessoas. É interessante como Natan termina essa confrontação, e depois de Davi publicamente dizer: eu sou esse homem, ele vai dizer assim: por isso, porque você confessou o seu pecado, e você está buscando a misericórdia de Deus, você não vai morrer. Mas Natan vai dizer: ainda que Deus continue derramando unção, você vai ter que lidar com as consequências do seu pecado. Eu li um e-mail essa semana de uma família que estava se desfazendo por causa de traição, de adultério. E o sentimento
de uma das partes era: não consigo lidar com a dor que está dentro da minha alma diante disso que aconteceu. Conversei com outro que também estava lidando com uma separação, pela mesma razão. E por várias e várias vezes houve tentativas de acerto, até que chegou um dia que uma das partes disse: não aguento mais, chega. Pecado tem consequência. O perdão nos restaura, nos ajuda com a sabedoria de Deus a lidar com essas consequências. Porém, a gente vai ter que lidar com as consequências do pecado. Por isso, a gente tem que levar muito a sério o custo do nosso perdão e não banalizarmos a misericórdia de Deus. Como eu falei hoje de manhã, custou muito caro o perdão de Deus. Foi Deus se fazer homem, habitar entre nós, tomar o nosso lugar na cruz, descer ao Hades, que a gente chama inferno, para trazer nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que pudesse haver perdão na nossa vida. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31, vai dizer assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que eu estou falando tudo isso? É porque hoje a gente vive um tempo de graça barata. Em que muita gente não entende a obra que Deus está fazendo. E leva na brincadeira coisas seríssimas. Quando Davi entendeu o que estava acontecendo com ele, ele escreveu o Salmo 51 e muito provavelmente o Salmo 32. Porque os seus olhos se abriram para enxergar uma realidade que ele não era capaz de enxergar. Que se Deus não fizesse um milagre de perdão restaurador na sua vida, ele estava perdido. E que ainda que ele fosse o rei, e ainda que ele tivesse todo o poder humano, todo o exército ao redor dele, toda a inteligência militar, todo o ouro, ele vai conquistar uma cidade, só a coroa que ele vai começar a usar, que ele pega dessa cidade, tinha 35 quilos de ouro e pedras preciosas. Eu não sei quanto vale um negócio desse, mas deve valer muito. Não adiantava nada aquilo se Deus retirasse a sua unção. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todo culto. Mas hoje eu quero orar por misericórdia, por graça e por compaixão de Deus. E a única maneira dessa oração ter efeito sobre a tua vida é se você entender quem você é, pecador. E não banalizar a gravidade da doença chamada pecado dentro da sua vida. Uma das grandes tentações de Satanás é fazer a gente banalizar o pecado.
como se fosse uma coisinha. Só que a Bíblia diz, queridos, que um dia todos nós vamos nos apresentar diante do justo juiz, e essa coisinha que você está achando que não vale nada, é que nos separa de Deus por toda a eternidade. E sabe, e antes de chegar lá, essa separação de Deus aqui tem consequências tremendas na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. E como eu preciso da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus, da graça e da compaixão de Deus na minha vida. Por isso, nessa noite eu queria orar com você uma oração de confissão. Essas semanas passadas, quando a gente estava estudando os outros salmos de Davi, eram orações de consolação, não é verdade? Orações de socorro, de intervenção de Deus nos problemas da vida. E Deus faz isso porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas teve uma hora que Davi teve que lidar com o seu pecado. E hoje o Espírito Santo te convida a você lidar com o seu pecado, confessando o seu pecado, não banalizando o seu pecado, e entendendo que a única pessoa que pode intervir na tua vida, para transformar a tua vida, para curar as dores da sua alma, as manchas da sua alma, da culpa, apagar o que está lá, transformar o teu espírito, restaurar a tua vida, é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário.